este foi o tema escolhido aí, né? Encontrando segurança para o futuro. Algumas meditações baseadas no capítulo 6 de Mateus. Para a gente começar, o cristão é esse que ele tem os pés no chão, mas a cabeça está nos céus, né? A cabeça está pensando nas coisas lá do alto, mas enquanto isso a gente tem situações, tem compromissos aqui dessa terra. E a gente tem essa situação de angústia, porque a gente tem que suprir essas necessidades terrenas, né? Pagar nossas contas, viver, estudar, fazer escolhas. E no meio disso, como que a gente vai suprir essas necessidades humanas, então, né? Como fica a nossa dependência de Deus, a nossa confiança em Deus e principalmente o nosso papel como discípulos, né? Como que a gente pode exercer o nosso papel neste mundo? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, para ser um modelo para eles orarem, né? Então, a partir do versículo 7, Jesus está falando sobre a oração dos judeus, né, nas sinagogas, e ele fala o seguinte: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem o que o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, o primeiro ponto é, se Deus, que é o Pai, já sabe o que nós precisamos, por que a gente tem que pedir a Ele? Porque a oração é a nossa submissão a Deus, né? A gente mostra que a gente necessita de Deus. Então, aí tem a oração do Pai Nosso, em detalhes. Pai Nosso que estás no céu. Ele começa o quê? Com o destinatário, Pai Nosso que estás no céu, né? Então, é destinada a Deus essa oração. Santificado seja o vosso nome. Então, reconhecimento da santidade de Deus. E aí depois, qual que é o segundo pedido? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, a manifestação da presença do reino extraterrestre, no reino celestial de Deus aqui na terra. E só a partir desse momento, depois que eu reconheço a santidade de Deus, depois que eu reconheço a manifestação da presença do reino dele, clamando para que o reino dele venha até nós, é que aí que eu tenho o quê? Aí que eu começo a pedir para mim, né? Então, o que eu peço? Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, eu admito a minha dependência nele, minha dependência do alimento, minha dependência financeira em Deus. Depois, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o bem-estar das relações, o perdão, né? Que ele continua no versículo 14 e 15. Se você não perdoar o seu irmão, não perdoar aquele a quem te ofendeu, por que você espera receber o perdão de Deus? Então, essa relação. Eu posso amar a Deus se eu amar o meu próximo, né? Que é visível. Aí eu amo a Deus invisível. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, a nossa segurança física. Livra-nos do mal. Bom, um psicólogo norte-americano chamado Abraham Maslow, ele desenvolveu essa pirâmide de necessidades humanas. Ele dividiu em 5 etapas, da base da pirâmide até o topo. Então, ele considerou degraus de necessidades diferentes humanas. Ele fala que a primeira coisa é a necessidade fisiológica. Então, a primeira necessidade do ser humano é o quê? Água, comida, ter um lugar para dormir, um bom sono. Essa é o básico. Tendo isso, ele vai buscar o quê?
vai buscar segurança. Então, ele vai buscar um local seguro para morar com sua família, para poder também viver em paz. Depois, ele tem as necessidades sociais. Então, relacionamentos, passeios, viagens, aí entra essa situação social. Depois disso, ele vai subindo para uma autoestima, necessidade de autoestima, de ser afirmado, de buscar, por que eu sou feliz? Então, e depois, finalmente, a última, autorrealização, quando ele atinge toda a satisfação das necessidades humanas. Só que a gente sabe que o ser humano é complexo e o ser humano está sempre em busca de reinvenção e é difícil estar satisfeito, né? Mas, apresentando o plano de Deus, ele consegue atingir toda essa pirâmide. Olha só que interessante. Então, a gente vê o cuidado de Deus. Nesse texto de hoje que a gente vai ver isso. Deus prometendo, está cuidando da gente e que a gente atinge esses dois níveis baixos. Pelo menos, os mais de baixos, da base mesmo. Sem a base, você não vai avançar para o resto. Se você não se sente seguro, se você não está bem alimentado, você não vai ter necessidade de viajar, necessidade de ir ao cinema, você vai querer primeiro matar sua fome, né? Então, a base. A igreja, ela proporciona essa questão social. Jesus, quando prometeu, se você, em meu nome, deixar sua família, vai receber o quê? 30 vezes mais famílias, né? Também perseguições, é verdade. Então, e por último, você atinge seu ápice quando você ganha identidade, você é o filho de Deus. Você não depende mais de eu preciso ter um carro, preciso ter uma profissão, um status é chancelado pela sociedade. Não, você é chancelado por Deus. Então, você é um filho de Deus. Então, Deus supre todas as nossas necessidades humanas. Ele que nos fez, ele que nos conhece melhor, né? Olha essas duas imagens. Essas duas imagens retratam a situação mais simples. Um passarinho, né? O passarinho é o ser mais simples, mais dependente que existe de Deus, né? Ele não semeia, ele não planta, e ele é mesmo assim alimentado. E no lado esquerdo, aí, a imagem que aparece é dos israelitas, é uma ilustração que remete aos israelitas pegando maná no deserto. Quando os israelitas saíram do Egito, o que eles estavam plantando e colhendo? Nada, né? Estavam no deserto, acabaram fugindo, né, de Israel, do Egito, e o que eles tinham para comer? Nada. Então, eles estavam dependentes, totalmente dependentes de Deus. Olha o texto que fala disso. Está em Êxodo, capítulo 16. Versículo 4 e 5. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam comer nos outros dias. Então, de segunda a sexta, domingo a sexta, Deus daria o pão. Na sexta-feira a porção era em dobro, porque no sábado era o dia do descanso do Senhor, então Deus não iria mandar o maná. Mas o que a Deus alertou aí? Pegue somente para o dia. Não adianta você guardar. Outro dia vai estragar. Claro, o povo de Israel era obediente, fez tudo o que Deus falou. Não. Olha o que está escrito nos versículos 19 em diante. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos, cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol o derretia, e derretia o que ficava no chão. Então, o povo israelita, essas pessoas que desobedeceram, eles refletem o ser humano mais contemporâneo que existe. Vai ter uma crise, vamos lá para o supermercado, vamos comprar o máximo que a gente puder estocar, né?
O mundo está acabando, vamos comprar comida. O mundo está acabando, essa pessoa quer encher seu bunker de alimentos, né? Então, o ser humano tem essa tendência a resolver seus problemas de maneiras humanas, que geram o quê? Essa ansiedade nele. Olha essas duas imagens. Essas duas imagens é o que Mateus, a partir do versículo 25, vai falar. Ele vai falar do quê? Ele vai usar dois elementos da natureza, então, o passarinho, mais uma vez, ele repete, e fala das flores do campo. As flores do campo ele usa para vestir e usa a ideia do passarinho como comer e beber. A partir do 19 fala o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre preocupados, sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Então, Fernando, como achar segurança para o futuro? É isso que Jesus fala. Esse capítulo ele traz um ensinamento fantástico que é muitas vezes deixado de lado. Ele fala o quê? Confiar em Deus e não nas coisas que são deste mundo, que podem ser perecíveis. Né? E o que a tendência humana é? É confiar em coisas deste mundo, é ficar ansioso para resolver as coisas. E ansiedade significa mente dividida, ou seja, eu estou me ocupando minha mente com uma situação que eu preciso resolver e estou ocupando minha mente com uma hipotética situação do futuro, que muitas vezes pode não acontecer, mas eu estou preocupado e isso leva a minha energia. Então, rouba a minha energia. Então, e qual que é a cura da ansiedade? A cura da ansiedade é estar somente focado em Deus. Nossa, falar é fácil, né? Exatamente, esse é o nosso exercício. E aí Deus trata a gente homeopaticamente. Olha que interessante. 34, ele fala o quê? Para cada dia basta sua própria dificuldade. Então, meu amigo, hoje é dia 2 de abril. Amanhã é dia 3 de abril. Vamos pensar no dia 3 de abril. O que nesse dia eu tenho que fazer? O que eu tenho que, junto com Deus, enfrentar, né? Os israelitas também tinham essa missão. Todo dia de manhã ir lá e pegar o maná. Todo dia tarde ir lá e pegar.
que acontecia? Alguns tentaram guardar para outro dia, não deu certo, estragou. É perecível, né? E o texto de Mateus, ele fala para algumas fontes de segurança, que a gente acredita que é segurança, mas que são perecíveis. Quais são essas fontes? Riquezas terrenas. Nossa, tem um bom saldo bancário, pode me ajudar depois dessa crise que está acontecendo. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que eu conheço que podem me dar uma força, né? Então, conheço um amigo do gerente, o cara pode me ajudar a segurar no emprego, pode me dar uma promoção, né? Pode me dar um aumento. Então, eu estou garantido. Minha riqueza é o relacionamento. Mas Jesus fala que o quê? Essas riquezas, os ladrões roubam, elas geram ferrugens, né? Então, elas se deterioram, elas se perdem, perecem, né? E onde que Jesus manda investir? Manda investir nos tesouros espirituais, nos tesouros do céu, pois estes não têm data de validade. A nota promissória deles é eterna. E, fruto da confiança no dinheiro, então muitas vezes o homem se torna dependente dessas coisas, né, desse poder. E aí gera essa ansiedade para suprir essas coisas. Na época que Jesus esteve, né, não tinha essa pirâmide de Maslow, mas as situações humanas, as necessidades eram as básicas, eram as mesmas. O que comer, o que vestir, onde morar, né? E aí Jesus aborda muito bem isso depois. No versículo 26, então ele fala dos passarinhos. E do 27, depois, mais para diante também, no 27, o que ele fala? E nenhum de vocês pode encupridar a sua vida. Ou seja, a vida é mais importante do que a comida, do que a roupa. E o dono da vida é Jesus. É o Deus que criou tudo, né? Que criou a vida, que conhece o ser humano. E aí ele fala, pois os pagãos é que estão sempre procurando isso. O cristão é aquele que tem compromissos responsáveis neste mundo, mas que tem a confiança no céu. Então, claro, ele vai procurar suprir sua família, mas o compromisso dele é com Deus, é na esperança de Deus. Pois é de onde ele veio, o céu, e para onde ele voltará. Essa é a nossa esperança. Então, e Mateus finaliza com o mestre falando do que faz você ser uma pessoa segura. Confiar em Deus. Primeiro, como oração do Pai Nosso, primeiro você começa elogiando Deus, reconhecendo Deus, reconhece a dependência nele, aí você tem o direito de começar a pedir coisas para você, né? Coisas das quais ele já sabe. Então, a busca do reino, pelo reino, que não é deste mundo, esta sim deve ser a primeira preocupação do cristão. Então, somente quando eu, cristão, faço essa busca diligentemente, com a minha pequenina fé, do versículo 30, eu entro em ação substituindo a preocupação das coisas passageiras pela confiança nas coisas eternas. Então, substitui a preocupação das coisas passageiras pela confiança nas coisas eternas. Então, eu comecei falando esse vídeo sobre essa oração de Jesus, né? Como que eles deveriam orar, essa oração modelo que Jesus falou. Ele não deixou para você repetir exatamente as palavras, porque ele acabou de condenar no versículo 7, falou, esses que oram repetidamente, eles já terão sua recompensa, mas não é isso que Deus quer. Ele quer ouvir palavras do coração, saída de coração. Então, tudo está fechado neste momento, menos o céu. O céu está aberto para receber suas orações. Então, é tempo da igreja parar agora e orar a Deus. Vamos aproveitar este momento. Quando os nossos joelhos tocam o chão, as nossas palavras tocam o céu. E aí você tem essas duas opções de vida. Vou viver pela preocupação ou vou viver pelo que Deus quer. Então, do lado preocupado, a juntar riqueza aqui na terra, onde as traças e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, ficar preocupado com a comida, com a bebida, com a roupa, eu vou estar agindo como um pagão, como um qualquer natural. As pessoas que não creem em Deus estão preocupadas com a economia. Nossa, essa pandemia
vai destruir a economia, o mundo vai entrar em crise, em colapso, realmente vai sofrer impacto, mas ela só vê esse lado, porque é onde está a sua segurança. E o que Jesus fala? Com certeza vai haver isso. Haverão crises, haverão perseguições, haverão tribulações. E o que ele quer que a gente faça? Continue focado no céu. Continue focado naquilo que vai durar para sempre. Aqui você vai passar quanto? 80 anos no máximo? No céu, quantos anos você vai viver, né? Então, não ajuntem riqueza aqui na terra, ajuntem no céu, né? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar o reino na sua vida, o reino de Deus, aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Então, como achar segurança para o futuro? Acima da economia, acima da pandemia, seus efeitos, seus efeitos que vão ter daqui uns dias, que a gente vai saber exatamente quais, as medidas deles, há um Deus que se importa, há um Deus que esse entende de vida, entende o valor de uma vida, porque ele deu seu próprio filho. Então, uma das imagens que eu recebi esse dia pelo WhatsApp era de Cristo, assim, uma imagem simulando Cristo e do seu braço saindo sangue. Então, ele estava saindo sangue e salvando o mundo, como se fosse uma doação de sangue para o mundo. E realmente foi isso que Jesus fez, ele deu seu sangue e resgatou toda a humanidade por sua vida, com sua vida. Então, não inverta a ordem. Primeiro, os interesses de Deus como prioridade. E aí Deus cuida de nós. Lembra disso, essa é a nossa segurança. Deus cuida de nós. Eu preciso crer que Deus existe, eu preciso crer que Ele me ama e Ele cuida de mim. Então, que seja um tempo da igreja ficar de joelhos, tocar o chão com seus joelhos no chão e tocar os céus com suas palavras, né? Não viva preocupado com amanhã, você nem sabe se o amanhã existirá, mas Deus já estará lá, com certeza. Então, aqui uma frase de Romanos para finalizar: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Então, agora a gente vive um momento de tribulação. Sede pacientes na tribulação. E na oração, perseverantes. Você está disposto a investir nisso? Que tal viver um dia de cada vez? Que Deus nos abençoe.